Oi, vamos lá. Vamos começar nossa aula, né? Essa segunda aula, né? Que a gente, continuando o que nós vimos, que nós aprendemos, que nós conversamos, né? Vimos aí como é que a economia, enquanto, perdão, a economia enquanto construção da materialidade e a economia enquanto construída enquanto ciência, né? A gente viu que esse movimento aí, né? E a gente explicou um pouquinho que é ciência, né? Que a economia se torna ciência quando ela se torna baseada num determinado método, né? Em determinados preceitos, né? Que vão construindo a economia com ciência, principalmente a partir do século XVIII, né? Somente século XVIII. A gente viu os fisiocratas, viu os mercantilistas, né? Os fisiocratas, né, vão se constituir como a primeira, vamos dizer assim, a primeira escola de doutrina econômica, né? Os mercantilistas não, mercantilismo é um movimento, vamos dizer assim, até que aparece Adam Smith, né? E a gente viu tudo, né, que Adam Smith representa, né, especialmente, né, lembrando, né, o que Adam Smith ele traz de novo, né? Ele traz de novo que riqueza tem a ver com o quê? Lembra? Tem a ver com produção de valor. Valor tem a ver com trabalho. Trabalho, a gente lembrando o conceito básico de trabalho, né? Que é esforço físico e mental para transformar a natureza, né? Então, quando eu transformo a natureza, eu produzo algo novo, eu produzo valor e, consequentemente, eu produzo riqueza. Basicamente, lógico, a gente, no caso, a gente não vai se aprofundar no pensamento de Smith, porque não é o objetivo aqui, né? A gente não vai se aprofundar no pensamento econômico, não é o objetivo aqui. Mas tem os preceitos básicos, facilitar um pouquinho a leitura, que a gente pensa que é meio complicada, tudo não é tão complicado assim, não. Né? A gente, um pouquinho de leitura, um pouquinho de estudo básico, a gente consegue entender um pouquinho como é que é o funcionamento, né? Como é que essa economia funciona, como é que são os elementos que estão dados, estão postos, quais são as condições, quais são as prerrogativas para se entender determinada realidade. Bem, diante de tudo, essa breve exposição inicial, né, que é necessária para a gente relembrar, para a gente se inserir agora, né, continuar a nossa conversa, nosso diálogo, nossa leitura aqui. Bem, a partir de Adam Smith, né, vai surgir uma série de formulações, uma série de novos pensadores, né, a gente vai dizer que Adam Smith é a base de tudo. Adam Smith seria, vamos dizer assim, o tronco. Vamos dizer, Adam Smith é o tronco do pensamento econômico. Aí você vai, as diversas galhas vão aparecendo a partir de Smith, a partir dos pressupostos que ele entende, né, como necessários para compreender o mundo, para compreender a realidade que se coloca ali naquele momento. Bem, um segundo nome que a gente vai trabalhar, que é um nome extremamente importante, né, é o de David Ricardo, né, que ele vem. A principal obra dele é Princípios de Economia Política e Tributação, né, de 1817. Né? E se a gente lembra, 1817, para entender um pouquinho o contexto de cada um. Né? Adam Smith está vivendo ali no, vamos dizer assim, no preâmbulo. Adam Smith está vivendo nos primeiros momentos. Adam Smith está vendo o nascimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Lógico, né? A primeira revolução industrial, que a gente lembra que depois a gente vai entender que a gente tem 4 revoluções. Né? A primeira, transição do século I para o século... Perdão, gente. A primeira, transição do século XVIII para o século XIX. A segunda, transição do século XIX para o século XX. A terceira, meados do século XX. A quarta, que nós estamos vendo agora, que depois, mais para frente, vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada uma. Vamos ter um encontro específico para falar sobre cada momento desse, cada momento na história recente da humanidade, né? Que a gente
vai entender a história recente da humanidade a partir dessas 4 revoluções, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que são momentos, né, que é uma forma que a gente encontra para periodizar a história da humanidade a partir de quê? A partir do desenvolvimento que a gente chama de forças produtivas. Né? O que são forças produtivas? Ciência, técnica, a qualificação do trabalho, né? Uma série de elementos que estão aí para produzir valor. Lembra que eu falei que daqui para frente a gente sempre vai estar falando nessa coisa de valor. Bem, David Ricardo, né? Lembrando que Adam Smith e David Ricardo vão construir um ramo da economia chamado de economia política. Né? Depois vem Malthus, mas principalmente Adam Smith e David Ricardo, o ramo chama de economia política. Bem, o Ricardo ele vai dizer assim, que o grande problema da economia ela está na distribuição do produto entre as classes sociais, que ele vai dividir a economia em 3 grandes classes: proprietário de terra, capitalistas arrendatários, né, e trabalhadores. Bem, então ele vai dizer assim, o problema está nisso. O problema está como é que o produto, como é que a riqueza, que Adam Smith também deveria que é resultado do valor, da produção de valor, vai se dividir entre esses 3 grupos. Adam Smith não via conflito, tá? Lembra? Uma primeira diferença entre os dois. Adam Smith não via conflito. Ricardo já vai ver que existe conflito, existe briga, existe fight, existe pau, né? Existe uma luta aí para se apropriar desse produto. Então ele vai dizer o seguinte, por que isso acontece? Porque a proporção do que tudo que é produzido, né, destinado a cada classe específica varia no tempo de acordo com o quê? Com 3 elementos. Fertilidade do solo é um primeiro elemento. O produto ele vai avaliar com a questão da acumulação de capital, né, crescimento demográfico e tecnologia. Então ele vai dizer o seguinte, são 4 os fatores, Ricardo vai dizer, que são 4 os fatores que o produto social, né, tudo que é produzido em sociedade, toda a riqueza produzida, depende desses 4 fatores: fertilidade do solo, nível ou intensidade de acumulação de capital, crescimento demográfico e tecnologia. Bom, então vai dizer que então, Ricardo vai dizer o seguinte, então, qual é o papel central da economia aqui? É determinar as leis que regulam essa distribuição. Bom, ele está falando determinar as leis, ele não está falando produzir leis. É uma diferença, né? Lembrando, né, que a gente vai lembrar de Isaac Newton, Lavoisier, o próprio Smith, né? Esses caras, a gente não produz leis, a gente determina quais as leis que estão dadas aí, a gente entende essas leis, como a lei da gravidade de Newton, como a lei de Lavoisier, né? Que nada se cria, tudo se transforma, a lei de valor, né? Esses caras são todos frutos do chamado pré e movimento iluminista. Então, quer dizer, por mais que o homem tenha pressuposto sobre a natureza, né, que esses caras estão, de certa forma, apesar que Adam Smith era presbiteriano, mas eles estão rompendo, de certa forma, com essas coisas. Existem as leis naturais, qual é o papel do homem? Entender essas leis naturais. Então, estou determinando, entendendo essas leis que estão dadas aí. Bom, então, enquanto Adam Smith estava preocupado, não que Ricardo não tivesse essa preocupação, com a produção do valor, com o produto social, com a riqueza produzida, né, Ricardo ele está transferindo isso. Ele está transferindo
essa produção, o centro da preocupação dele, da produção para a distribuição. Tá? Lembrando por que Smith não tinha essa preocupação? Por dois motivos. Smith não tinha por dois motivos. Primeiro, Smith viveu num momento pré-revolução industrial. Ele não conseguia enxergar isso. Não é que não existisse conflito, não é que Smith era um mentiroso, não é que Smith era um enganador, que ele queria esconder os conflitos. Ele não percebia os conflitos ainda. Né? Quando essa revolução industrial ela começa vamos dizer, emergir, quando ela começa vamos dizer, se materializar mais presente dentro da sociedade europeia, principalmente dentro da sociedade britânica, né? Aí começa a se perceber essas confusões, essas contradições, que é o que Ricardo vai começar a ver, que é o que Marx vai começar a ver. Né? Ricardo e Marx, a gente vai ver depois, a análise é um pouco próxima, só que a partir de elementos diferentes. Tá? Então, Ricardo e o Smith, ele não via, como eu falei, primeiro ele não conseguia enxergar esses conflitos, porque realmente eles eram, não que eles não eram um pouco perceptíveis. Né? Segundo, pela base da sua formulação. Qual foi a base da sua formulação? É exatamente o princípio de que tudo chega a um determinado equilíbrio. É o que ele chamou de amor invisível. Então, se tem equilíbrio, as coisas se ajustam naturalmente. Ricardo não vai defender isso, não. Ricardo não vai defender isso, não. Porque ele está dizendo o seguinte, né? Então, ele está dizendo o seguinte, ele se interessa, né? Ele queria entender, Ricardo aqui queria entender, mais do que Smith não preocupou muito com a questão da troca. Ricardo, além de tudo, além de perceber a questão do valor, ele continua entendendo que o trabalho é que produz riqueza, o trabalho produz valor e o trabalho produz riqueza. Só que ele está preocupado, como é que se dá a troca disso aqui? Né? Como é que se dá a troca entre o que ele está chamando de classes sociais? Essas três grandes classes sociais. Quais são? Proprietários de terra, os capitalistas arrendatários, que também arrendam a terra, que a terra vai se transformando em capital a partir do momento que ela produz lucro. A gente vai entender como o Ricardo entende isso. E os trabalhadores. Bom, então ele vai entender que a sociedade é uma sociedade produtora de mercadorias. De certa forma, Smith vai ver isso aí. Né? E ele vai dizer que a mercadoria tem duas fontes. A mercadoria tem um duplo valor. Tá? O Smith, o valor, que ele vai dizer, uma fonte desse valor depende da sua escassez e uma fonte desse valor depende do trabalho necessário para se produzir. Então, Ricardo, né, que Smith vai chamar, Smith também vai fazer isso. Smith também vai dizer que é o valor de uso, né? E Smith vai falar de valor de uso e valor de troca. Tá? Ricardo vai dizer o seguinte, não, o valor não é exatamente valor de uso, valor de troca. Um depende da escassez, uma fonte depende da escassez, outro depende do trabalho necessário para se obter. Bom, então a gente vê que tem umas pequenas diferenças, né? A principal delas, né, é que Smith defendia que existia um equilíbrio que a mão invisível de Smith e Ricardo vai dizer, essa mão invisível não existe muito não é assim não. O negócio tem conflito, o negócio tem porrada na sociedade, por quê? Porque essas três classes, cada uma querendo ganhar mais do que a outra. Né? Essa concorrência para Smith é uma concorrência que todo mundo se beneficiaria. O Ricardo diz que não, que quando um se beneficia, o outro perde. Né? Por isso depende da capacidade também organizativa de cada grupo esse aí. Ricardo vai trazer um negócio interessante aqui, que é a sua teoria da renda da terra. Smith discute um pouco isso aí,
Ricardo avança, Malthus avança também mais um pouco e Marx também. Cada um a partir de pressupostos diferentes. Mas todos entendendo que a terra contribui para a produção de riqueza. Que a terra é produto do trabalho. Que a fertilidade, não existe fertilidade natural. Porque o ponto é isso. Todos eles não têm fertilidade natural. A fertilidade é produto do trabalho. Quando eu estou arando a terra, quando eu estou colocando semente, quando eu estou produzindo, aumentando a produção de maçã, não só o que a terra me dá, mas é uma maçã melhor, mais doce, ou mais, sei lá. Tá? Isso é produção de valor. Então, na sua teoria da renda da terra, que ocupa um lugar de destaque, de grande destaque na sua análise, Ricardo vai dizer o seguinte, que as diferenças na qualidade da terra determinam que, enquanto os proprietários de terra obtêm terras férteis, obtêm rendas cada vez maiores, a produção de qualidade na pior terra só é suficiente para cobrir os custos e não produziria renda. Porque o Ricardo, naquilo que eu te falei das três classes, ele diz que essas três classes, o produto é dividido em três fatores, em três elementos: salário, trabalhadores, lucro, que é apropriado pelos capitalistas arrendatários, e renda da terra, que é apropriada pelos proprietários de terra. Salário, lucro e renda da terra. Bem, então, ele diz o seguinte, que renda e lucro, né, eles dependem da fertilidade da terra, mesmo porque porque ali a terra, a gente está falando na Inglaterra, começo do século XIX, a Inglaterra, diferentemente do resto da Europa, é por isso que na Inglaterra, veja bem, porque a gente tem que entender um negócio assim, por que na Inglaterra, por que a Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra e não acontece no continente europeu? Sendo que o continente europeu, a França, por exemplo, a França era mais avançada na ciência, a própria Alemanha, mesmo não unificada, mais avançada na ciência, né? Você tem esses... Só que a Inglaterra tem algumas coisas. A Inglaterra acumula metais preciosos, que serve como start para o processo de acumulação. A Inglaterra faz uma reforma agrária já no século XVII, ou seja, a Inglaterra cria proprietários de terra, ela vai rompendo com a ideia da servidão. Então a Inglaterra tem elementos objetivos. Aí eu vou falar, a China produziu imprensa, a China produziu pólvora, só que a China não tinha uma coisa que a Inglaterra tinha. A forma como a terra era tratada vai se tornando como capital, e o Estado, que vai construir uma moderna burocracia, né, uma racionalidade burocrática que vai permitir que você crie empreendedores. Então a terra, aqui ela já participa desse rol de produção de riqueza. Né? A terra já participa, né, desse rol de produção social. Bem, de forma dinâmica, o Ricardo está pensando o seguinte: o crescimento da população acompanha a expansão econômica, ou seja, quanto mais alimento eu tenho, aí vai um pouco mesmo um determinismo, mas não tem como, gente, né? Adam Smith é determinista, Marx é determinista, Ricardo, Malthus, todo mundo é determinista, não tem como, né? A gente tem um negócio, entender,
Isso é muito importante. Às vezes a gente faz algumas críticas descolada do tempo histórico. Aí você vai dizer, o Marx era determinista, o Ricardo era determinista. Mas o tempo histórico dele não tinha como romper com isso. É a mesma coisa, eu estava fazendo um debate, a questão que pesa muito na sociedade moderna, hoje, a questão da pedofilia, né? Lógico, crime absurdo, você abusar de uma criança. Só que você tinha, na Idade Média, tinha reis que casavam com 12 anos. Na época, né, hoje, para nós é um absurdo. Para nós é um absurdo, né? Muitas vezes você pensar. Então, se dizer que o cara é determinado. Então, a questão do homossexualismo, a questão do machismo, a questão do racismo, essa questão da pedofilia, tá tudo. Lógico, são coisas que hoje nós abominamos. Temos que abominar mesmo. Né? Misoginia, sexismo, machismo, pedofilia, racismo. Isso é abominável. Só que o nosso tempo histórico permite ter essa compreensão. O tempo histórico dos caras não permitia essa compreensão. Né? Então vamos lá. Então não tem como ele não ser determinista. Né? Então está dizendo que o crescimento da população acompanha a expansão econômica. E esta expansão vai trazer com ela um aumento da necessidade de alimentos. O aumento da necessidade de alimentos só pode ser satisfeito se aumentar o custo. Por quê? Porque eu vou precisar de mais terras para produzir. Se eu preciso de mais terras para produzir, eu vou me utilizando cada vez de terras menos férteis. Né? Se as terras menos férteis só servem para cobrir o custo, né, aquele alimento vai sair mais caro para cobrir, para ter um mínimo de rentabilidade daquela terra. Ricardo, ele está desconsiderando o negócio aqui. Aí ele vai dizer o seguinte, veja bem, calma. Né? Então ele vai dizer, para se manter os salários reais no nível como era antigamente, né, então você tem que aumentar os salários monetários. Você sabe a diferença. Aqui é importante entender o que é salário real e o que é salário monetário. Bem, o que é salário real? Eu ganho R$1.000, tá? R$1.000. Esses R$1.000 eu compro arroz, feijão, pago meu aluguel e compro roupa. O sonho, né? O sonho. Esse é o salário real. Então, no mês de janeiro, eu compro arroz, eu compro aluguel, pago aluguel, eu compro roupa e vou ao cinema. Pronto. No mês seguinte, com esse mesmo salário, eu pago aluguel, compro roupa e me alimento. Não vou ao cinema mais. O que aconteceu com o salário real? Ele caiu. Ou seja, o salário real é o que eu consigo me apropriar com aquilo que eu ganho. O que é o salário monetário ou salário nominal? É aquilo que eu vejo receber. Então, os R$1.000, de repente, no mês, com um salário de R$1.000, eu pago aluguel, pago cinema, pago roupa e pago comida. No mês posterior, meu salário aumenta para 1.500. Só que aí eu só pago aluguel, roupa e comida. Isso significa que meu salário real caiu, meu salário monetário aumentou, e meu salário real caiu. Tá? Isso depende muito das oscilações da economia. A mesma coisa, 20 anos atrás, você com R$10.000 na mão, você comprava um carro bom. 10, 15 mil você comprava um carro bom, você não compra. Né? Então, você vê como a oscilação da moeda. Não é, vou entrar muito, só para você entender esses conceitos básicos. Então, ele vai dizer, se o salário real monetário aumenta, o lucro cai. Se o lucro cai, ó o conflito aqui. O que o patrão vai ter que fazer? Pagar menos ou
aumentar a fertilidade das terras, para produzir com menos custo. Porque quanto mais se aumenta a fertilidade, aumenta a produtividade. O que é produtividade, gente? Outro elemento da economia. Produtividade é produzir mais com menos esforço. Se eu produzo mais com menos esforço, eu reduzo o valor da mercadoria. Ok? Bom, então, ele vai dizer o seguinte, que de alguma forma, o que está chamando de processo de expansão econômica poderia criar, minar as suas próprias bases, né? Ou seja, a acumulação de capital a partir dos lucros. Porque ele está dizendo, o que o Ricardo diz é o seguinte, o processo de expansão econômica é cíclico. E esse ciclo, por ciclo ser maior do que o outro, ele depende de quê? Da expansão de capital. Depende da expansão de capital. Desculpe, da acumulação de capital. Ou seja, Ricardo diz que o centro da atividade econômica, o centro da produção social, vai depender basicamente da produção de capital. E está querendo dizer o que aqui? O seguinte, gente, está querendo dizer o seguinte, que a classe mais importante é os capitalistas. Por quê? Ricardo é um capitalista. Simples. Ricardo é um cara que já trabalhava na Bolsa de Valores de Londres. Né? Então, vai outra coisa. Eu defendo minha classe a partir da minha materialidade, a partir da percepção que eu tenho dela. Né? Então, ele está aqui. Bom, ele está falando. Se reduzir a taxa de lucro, olha, ele sempre dizendo que o problema está na taxa de lucro. Ele vai aparecer um negócio que ele vai dizer que chama de estado estacionário, ou seja, o estado não vai para frente nem para trás, fica estacionado ali, né? Fica estacionado ali, né? Não vai haver acumulação líquida de capital, né? Por quê? Porque o Ricardo está defendendo que tem que haver acumulação líquida de capital, né? É um processo que tem para o ciclo posterior sempre ser maior do que o ciclo anterior, né? Bom, então ele tá defendendo uma coisa, né? Que tá dizendo. Então aqui aqui nasce os conflitos, que é o que ele vai chamar de teoria dos rendimentos decrescentes. Ele vai dizer o seguinte: em muitos momentos a economia vai aumentando, você vai tendo expansão econômica, só que os rendimentos vão se tornando cada vez mais decrescentes. E depois Marx vai dar outro nome para isso. Porque quanto mais você vai utilizando mais terras, para você utilizar mais terra, para você tornar a terra menos fértil, mais fértil, você tem que investir, não tem? Semente, você tem que investir em qualificação do agricultor, você tem que investir em um monte de coisa. Você tem que colocar o quê? Trabalho, né? E você vai gerando rendimentos menos decrescentes. Então você tem que expandir cada vez mais para compensar esses rendimentos decrescentes, né? Bom, então ele vai dizer assim, que o grande problema para os economistas clássicos, no caso de Ricardo Smith, era a sociedade atingir um estado estacionário sem que a população atingisse o máximo de bem-estar. Então ele está preocupado com o seguinte, então os caras não é um cara mau, também não, um cara ruim que pensava, só, que ele pensava o seguinte, o lucro, outra coisa, a gente tem mania, né, e principalmente quando a gente começa a militar em partido político, essas coisas, endeusar umas coisas, demonizar, porque o capitalismo é isso, o capitalismo é aquilo. Não, gente. O capitalismo não é isso nem aquilo. O capitalismo é uma forma social. O capitalismo é o problema da humanidade. O capitalismo é a solução. Por quê? Com o capitalismo a gente aumenta a produção de riqueza. Isso é normal. Agora, o problema são as formas políticas que administram o capitalismo. O próprio Marx vai defender isso aí. Quando você rompe essas formas políticas, o capitalismo é uma beleza, ele produz riqueza para todo mundo. O problema são as formas políticas que estimulam a concentração, né? Você pode fazer com que isso gire. Então, o capitalismo é bom nem ruim. Né? Então, o Ricardo ele vai defender então também o seguinte,
Outra coisa que Ricardo vai defender é que entre as nações você tem o que ele chama de custos comparativos, que cada nação, dependendo da sua condição, da sua fertilidade das suas terras, do nível de acumulação de capital, da crescimento populacional e produção de tecnologia, os custos deles vão ser maior ou menor que outros países. Então ele vai dizer o seguinte, que dependendo dessas condições sociais e naturais de cada país, né, esses países tendem a se especializar em determinado tipo de produção. E vai usar um exemplo claro que vai Ricardo, que Portugal produzia vinho, Inglaterra produzia tecido, que para Portugal produzir tecido era melhor, para Inglaterra produzir tecido era melhor. Isso também, gente, não é que ele era ruim, não. É que ele é inglês. Ele é inglês. Se ele é inglês, ele é britânico, ele está defendendo a Inglaterra. Então essa história também de que o liberalismo, porque o Ricardo Smith, eu não gosto de pai do liberalismo, o pai disso, o pai daquilo. O pai é pai, pai de filho. Pai, é o leão que é pai do leãozinho, o homem que é pai do menino ou da menina. Pai é pai. Não tem essas bobagens. Os precursores do liberalismo econômico, Smith, Ricardo, né? Mas essa coisa, essa leitura tosca que fazem de Estado-domínio, isso é uma leitura tosca. Os caras nunca dizem, não tem que ter Estado, não tem que ter nada, Estado é só segurança, saúde. Não. O Estado é para regular. O Estado muitas vezes é para controlar. Então o liberalismo tosco que a gente, eu não vou nem falar o nome, porque senão o povo lá de Brasília briga comigo, né? É um liberalismo tosco que não condiz muito com a realidade dos caras que foram produzidos. Porque o cara é liberal, mas ele defendia, ele tinha que defender os interesses de quem? Da Inglaterra, né? Da coroa britânica. Né? Então ele vai dizer que esses custos comparativos que ele está falando, né? Ele vai dizer o seguinte, então, o comércio internacional tem que obedecer a isso. Mas, lógico, se todos fossem seguir essa política, quem ia ser beneficiado? A Inglaterra, porque a Inglaterra produz tecido, tecido produz o maior valor agregado. Outro conceito. O que é valor agregado? É todo o valor que eu vou agregando em determinada mercadoria. Produto de quê? De trabalho. Né? O esforço que eu vou tendo, né, para agregar valor na mercadoria. E vinho se agrega menos valor. Então quem ganha mais é a Inglaterra. Né? De certa forma, o Ricardo está desenvolvendo. Olha aí, uma das coisas que mostra que o liberalismo que o povo hoje é tosco. Ricardo está de uma política protecionistas. Ele está dizendo o seguinte: você tem. E ele diz o seguinte: é interessante que cada país crie políticas protecionistas. Ricardo vai defender muito claramente isso. Né? Os liberais, não, o comércio tem que ser livre, isso que não. Isso é bobagem. Isso é o que eu chamo de liberalismo tosco. É o liberalismo sem nenhuma base epistemológica. É o liberalismo sem nenhuma base científica. Né? É algo que a gente não tem que ficar reproduzindo e nem ouvindo esse bando de idiota que se dizem liberais. Né? É igual do exemplo. Né? No Brasil. No Brasil, né, os liberais brasileiros são engraçados. Né? Os que mais defendem liberalismo são os que mais ficam buscando dinheiro do BNDES, empréstimo, a juros baixíssimos, muitas vezes não pagam, né? Já cansou de ver no Congresso Nacional, né, a bancada do agronegócio, dos grandes produtores, cancelaram suas próprias dívidas. E somos liberais. Por outro lado, você tem os outros também que defendem não sei o que, do campo opositor da chamada esquerda, não sei o que também é meio doente, que vivem dependendo do Estado para cargo, para a estrutura de poder, né? Nem de estrutura de poder. Então aqui no Brasil, na verdade, o liberalismo e a coisa. E outra coisa também. Muitas vezes o ministro quando é liberal, mas o liberal tem que ser liberal em tudo, não mas o liberal tem a questão dos costumes, né, a questão de entender uma determinada realidade. Né? Como é que eu posso ser liberal na economia e ser homofóbico? Como é que eu posso ser liberal na economia e ser racista?
Como é que eu posso ser liberal na economia e defender, sair com prostituição, defender uma série... Eu não posso. Se eu sou liberal, defender os princípios básicos, né? Então, é o que nós temos hoje. Eu vou falar, esse Paulo Guedes não é liberal porcaria nenhuma, é um idiota, é um imbecil. Como infelizmente, esse governo é um governo de imbecis. Infelizmente é isso. Desculpe, vamos votar. Bom, então, o Ricardo, segundo essa política, cada país deve dedicar seu capital e trabalho, o que ele chama aquelas produções mais lucrativas. Daí nasce a ideia de vocação. Né? Dessa forma, o trabalho distribui-se com maior eficiência e, ao mesmo tempo, aumenta a quantidade de bens, o que contribui para o bem-estar geral. Então, o Ricardo está dizendo, bom, eu não adianta, se eu tenho uma terra para produzir vinho, eu querer me industrializar. Mas, lembrando que o que ele está defendendo aqui é o seguinte, defendendo que só a Inglaterra tem que ser industrializada. Que tá, sem Inglaterra. E realmente, na Inglaterra, olha a sacada dele, para defender uma política protecionista. Olha a sacada dele para ser bairrista, vamos dizer assim. Por isso que eu estou falando, liberal é bairrista também. E tem que ser. Né? Olha a sacada dele. Então, se a Inglaterra é que oferece as melhores condições para a evolução do céu, só a Inglaterra pode ser industrializada no mundo. O resto do mundo tem que oferecer matéria-prima. Sacada de mestre. Né? Ricardo foi esperto. Né? Agora, ele tem que entender. Não é que ele é mau, é sacana, pá, mas política, comércio internacional é isso mesmo. Não tem como fugir disso. Né? Só que ele está dizendo que essa teoria dele, dos assuntos, essa teoria do comércio internacional, segundo ele, vai harmonizar a relação entre os países, porque isso vai todo mundo ganhar. De certa forma, ele volta um pouquinho para aquela ideia daquele equilíbrio que Adam Smith vai defender que ocorre internamente. Né? Então a gente vai ver que Ricardo, né, né, a gente vai ver que Ricardo tem algumas diferenças entre Smith, não são diferenças vamos dizer assim, que vão identificar um rompimento entre os dois, mas diferenças, ele avança para Smith. Né? Porque Smith, ao mesmo tempo que o Ricardo falava, o Smith falava o seguinte, se a economia expandir seus mercados, ela consegue fazer com que todo mundo ganhe internamente também. Né? Então, enquanto Remy está sentado principalmente na produção, Ricardo está sentado mais na distribuição. E ele avança mais um pouco na teoria do valor. Porque quando Ricardo desenvolve sua teoria da renda da terra, é avanço na teoria do valor. Porque ele está dizendo que a fertilidade da terra é produto do trabalho. Lembra mais uma vez, a gente está lembrando direto para vocês aqui. Trabalho tem a ver com produção de valor. Trabalho tem a ver com produção de valor. Produzir valor é produzir coisa nova. Produzir coisa nova é produzir riqueza, né? Então, esses preceitos, entender isso aqui é básico para a gente ter o que a gente está falando aqui. Entender a relação entre trabalho, valor e riqueza é fundamental para o nosso curso. É fundamental para o nosso andamento, porque tudo que eu falar a partir de agora vai ter a ver com isso. Né? Tudo que eu disser a partir de agora tem a ver exatamente com isso que eu estou dizendo para vocês. Tudo que eu dizer até agora tem a ver com esse movimento que eu estou falando, né? Com essas condições que estão dadas aqui. Então, enquanto Smith se preocupa mais com a produção, Ricardo se preocupa mais com a distribuição desse chamado produto social. Né? O valor para Ricardo tem duas fontes, da escassez e do trabalho necessário. Né? O Smith, o valor,
né, tem a ver com a questão do valor, do uso e da troca, né? Então, basicamente, esses dois, junto com o Malthus, que eu acho que não precisa a gente entrar aqui, representa a chamada escola clássica, né? Stuart Mill, é muita gente, né? Então, é só quem vai fazer um curso de economia que precisa se aprofundar. Então, você vê que a gente está pegando conceitos básicos. Talvez, professor, ficou difícil, mas a gente está aqui para discutir mesmo, né? Para discutir, para pensar. Então, essa escola clássica, eles vão entender a liberdade individual. Olha aqui, o liberalismo, liberdade individual. Não é eu ficar vigiando as pessoas, o que elas fazem, não. Que esses liberais aqui, são que estão no governo, querem vigiar tudo com lei de segurança. Isso não é liberalismo, tá? O direito à propriedade, né? Por mais que o cara fale, mas teve gente no governo defendendo grilagem de terra. Livre iniciativa e livre concorrência, né? Fundamental, né? E não e muitas vezes se fala que eles defendiam não intervenção do Estado. Não é verdade. Se algum liberal disser para vocês, se algum cara que se arvora como liberal dizer que o Estado não deve intervir na economia, ele é um mentiroso. Ele é um palhaço. Pode chamar de palhaço e fala comigo. Porque o liberalismo clássico nunca, ele não questiona, ele questiona assim, ele não diz que o Estado tem que tomar conta de tudo. Isso é verdade. Agora, em momento algum, na leitura de Smith do Estado, o Estado tem que estar presente. Principalmente os caras. A Inglaterra só desenvolveu com a formação, né, do Estado moderno inglês. O capitalismo só se desenvolve quando o Estado se consolida, principalmente, e a gente vai ver a partir da segunda metade do século XIX, quando se consolida o chamado Estado-nação. Então, se algum liberal disser para vocês que o Estado ele é um burro, ele é um idiota, esse Paulo Guedes é um burro, digo para vocês, cara, ele nem economista, ele é que não sabe nem se me diz economia. Tá, desculpe as críticas, porque eu vou desabafo. Então, se algum liberal... Então, não existe isso. Tá? Os caras defendiam princípios da liberdade, só que eles mesmos viviam num contexto que o Estado intervia. Sem o Estado inglês criar as bases para, vamos dizer, as bases objetivas para a Revolução Industrial, a Revolução Industrial não teria ocorrido. Que fique bem claro isso. Revolução Industrial não teria ocorrido. Que fique bem claro isso aqui, né? Então, né, é isso que a gente tem que entender com o liberalismo. Ricardo e Smith, principalmente. Então, Smith é o tronco, Ricardo é a primeira galho. A economia moderna, você não, por mais que a gente fale, estamos no século, mas não tem como entender a economia do século XXI sem entender Adam Smith e sem entender Ricardo. E mesmo Marx. Né? A gente vai ver por quê. Então, vamos entrar agora no Marx. Esses três são fundamentais para entender o mundo, não economia, entender o mundo moderno. Entender o mundo contemporâneo. O mundo que cria as contradições, a sua produção, os seus elementos. Não tem como entender. Não tem como entender se a gente voltar atrás, gente. É aquele velho mantra. Mantra que a gente repete. Você só entende o seu presente sem entender o seu passado. Isso é seu projeto futuro. Isso é seu projeto futuro. Se você conhecer os erros que foi cometido no passado e os equívocos que estão sendo cometidos no presente. E os equívocos, né, é meio doido aqui, né, mas a gente entender a partir desses elementos. Então a gente tem que entender sim. Né? Então, para entender a economia moderna, né, a gente só entende a partir de Adam Smith. Só que muitas vezes os entendimentos são errados. Como eu falei, muito liberal que de Smithiano não tem nada. Não tem nada. Né? Então,
né, essa escola clássica, né, a gente vai dentro desse. Bem, seguindo, retomando, né, a nossa análise aqui, então, em contraposição a essa chamada economia clássica, né, vai aparecer um cara a partir de 1840, né, 1838, né, chamado Karl Marx e Friedrich Engels, né? Eles vão fazer uma formulação dele a partir do que eles entendem onde a economia clássica falhou. Bem, o Marx e Engels, eles vão se centrar em dois pressupostos. Na chamada teoria do valor, que ele vai formular a partir de Smith, a partir de Ricardo, é aquele negócio, né? Na natureza e menos nada, você não produz nada da sua cabeça, né? Você produz as coisas que estão lá. Né? Eles vão estabelecer a base de o que eles vão chamar de um movimento que talvez pressuponha, não é exatamente como se construiu no século XX. O Marx queria destruir o capitalismo. Não, o Marx quer entender o capitalismo. Ele vai dizer o seguinte: o capitalismo pode ser superado, sim. Só que os caras pegam, não, esperaram a revolução, uma luta. A revolução que o Marx fala é a revolução de forças produtivas. São forças produtivas que avançam, que chega um momento que a sociedade questiona. Tem muita riqueza e muita pobreza. Então como é que faz? Olha as formas políticas atrasadas, né? E o Marx vai apresentar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que vai dizer é o seguinte, que o capitalismo, ele apresenta crises constantes. Que o próprio Thomas Malthus já tinha falado isso. E a crise, gente, isso é um negócio interessante. Até para a gente falar depois. A crise no capitalismo, ela não é problema. Ela é solução. Mesmo que tenha desemprego, suicídio ou morte, isso é detalhe. As pessoas suicidam, se desempregam, isso é detalhe. Porque o capitalismo chega um momento que ele é baseado naquilo que o Ricardo chama de lei dos rendimentos decrescentes. Chega um momento que se produz muito, aí você tem que queimar aquilo. O que é crise? É queimar ativos para você começar um novo ciclo. Então a crise não é problema, a crise é solução. Ricardo falava isso, o Malthus falava isso, e o Marx também vai falar isso. A despeito de falência, de suicídio, de desemprego, isso é detalhe, como eu falei, mas a crise é a solução. Bem, nesse sentido, o Marx ele vai fazer essa chamada crítica da economia política. Que o Marx vai dividir a economia política em dois ramos. O que ele está chamando de economia clássica, que é Smith e Ricardo, que tem base consistente, teórica. E o que ele vai chamar de economia política vulgar, representado principalmente por Thomas Malthus. Esses caras não tem base científica nenhuma. Né? Então, e o Marx vai entender, né, ele vai trazer, principalmente aqui, ele vai dizer o seguinte, diferente do Smith, ele vai desenvolver uma contradição no valor. Ele diz, não tem valor de uso, não tem valor de troca, tem valor. E quanto mais eu desenvolvo tecnologia, forças produtivas, que é tecnologia, ciência, mais o valor cai. Ou seja, quanto mais trabalho eu acrescento, o valor não aumenta, como diz o valor cai. A questão diz, a sociedade se tornaria preguiçosa para produzir mais riqueza. Só que eu estou produzindo mais coisa, mais riqueza. Né? E é por isso que ele está falando. Aí ele vai desenvolver, dentro dessa teoria do valor, né? Dentro da teoria do valor, ele vai dizer o seguinte, você tem que um negócio chamado mais valor.
Diferente de Ricardo, que o Ricardo vai falar, ó, a sociedade divide em 3 classes: arrendatário, capitalista, dono de terra e trabalhador. Divide em 2 classes: capitalista e trabalhador, tá? Que vão estar sempre em conflito, né? Não é pelo lucro por salário, que isso mais é relação aparente, mas é pela apropriação da riqueza propriamente dita. Né? E a riqueza é resultado da intensificação da produção de valor. E ele vai dizer, quanto mais valor se produz, mais riqueza, mais tempo. O problema é a questão do tempo. Eu preciso de menos tempo para produzir riqueza. Se eu preciso de menos tempo para produzir riqueza, por que eu tenho mais gente trabalhando? É porque tem uma parte da sociedade que se apropria dessa riqueza, disso que ele está chamando de tempo livre. É por isso que o Marx vai falar que existe o tempo necessário e o tempo livre. Quanto mais Marx está dizendo o seguinte, ó, quanto maior a proporção do meu tempo eu uso como tempo necessário para existir, mais pobre eu sou. Quanto mais dentro do meu tempo de existência eu me aproprio mais de tempo livre, mais rico eu sou. Que volta na ideia de Adam Smith, que riqueza é comandar trabalho. Então Marx vai dizer o seguinte, o que é o capitalista e o trabalhador? O capitalista é aquele que tem mais tempo livre do que o trabalhador, porque ele tem gente para produzir para ele. Em resumo, é isso. É isso que vai chamar de mais-valia, né? Subexploração é isso. Não é um elemento político. Tá, ele vai ter a militância política dele, tá. Mas é aquele negócio. O Marx nunca demonizou o capitalismo. O Marx sempre entendeu o capitalismo como expansão de forças produtivas. E essa expansão de forças produtivas são importantes para desenvolver a humanidade. Né? Lógico, alguém quer. A gente sabe que tem muita gente que não tem chuveiro elétrico. Tá, mas ninguém quer ver chuveiro elétrico, ninguém quer pegar a comida, encher de sal para poder conservar durante 10 dias, porque eu tenho a geladeira. Né? A gente sabe, a maior descoberta da humanidade foi o sal. Por que o sal? Porque o sal ajudava a conservar a comida. Hoje eu não preciso preciso do sal, lógico, mas eu tenho a geladeira para conservar com isso. Isso é forças produtivas, né? Forças produtivas. Que a revolução do Marx, quando ele está falando em revolução, teoria do valor, mais-valia, superexploração, ele vai ter um negócio chamado de lei geral da acumulação capitalista, a tendência na queda de taxa de lucro, né, a teoria da renda da terra. O Marx vai falar que tem a renda diferencial 1 e 2, que é produzido por tecnologia. Então ele está falando, no capitalismo, tudo isso que a economia política clássica fez é importante. Agora, só entender uma coisa. Agora eu vou dizer um negócio, o capitalismo é eterno. E nada é eterno, a humanidade é dinâmica. Né? Agora, no século XXI você vai falar, o capitalismo, pá. Não, não é isso, não é essas bobagens que fizeram no século XX. Esse socialismo real foi um fracasso. Né? Mas coisa, os comunistas, hoje não diz que é comunista, isso é bobagem, de um bando de demente, que chamam de esquerdistas, como isso é retardado. Depois que a gente vai falar sobre Revolução 4.0, a gente vai falar que esses caras que estão no governo, que isso é bobagem, que todo inimigo deles é comunista, o inimigo, isso é bobagem. Isso é coisa do século XX, isso é ultrapassado, isso não existe mais. O mundo é do século XXI, não tem essa porcaria de comunismo, os caras não tem que fazer. Né? Então, a base da teoria do Marx, né, ela vai se fundamentar na análise do materialismo dialético. Ou seja, é a produção da humanidade baseada na coletividade e nos conflitos. Né? Então, a coisa da revolução é o que ele está chamando de revolução de forças produtivas. Né? Então, ele está entendendo o movimento da sociedade, ele está vendo o auge da Revolução Industrial, ele está vendo o auge do conflito entre trabalhadores. Então, enquanto o Ricardo estava falando que a briga era por mais salário, mais lucro e mais renda, o Marx está falando, não, a briga, gente, é por tempo.
tempo livre. Avanço das forças produtivas produz tempo livre, segundo Marx. Exemplo da máquina de lavar roupa. Quanto tempo você demora muito menos tempo, lava muito mais roupa na máquina do que no tanque? Sobra tempo para você? Tempo. Só que o tempo livre que você tem para trabalhar, para comprar a máquina. Então, Marx vai falar a essência da riqueza. Smith, comandar trabalho. Ricardo, aumento da produção de valor. Marx vai falar que tudo isso, comandar trabalho e aumento da produção de valor, a essência verdadeira da riqueza é a produção de tempo livre. Então, a briga do sindicato, dos trabalhadores, dos patrões, é por tempo livre. Por isso que no século XIX, não é à toa que ele vai perceber que as pessoas começam a brigar pela redução da jornada de trabalho. Passa a ser pauta dos movimentos sociais no século XIX. Redução da jornada de trabalho, porque você quer mais tempo para ficar com a família, ficar em casa. Não é isso. E de certa forma a gente consegue isso. Lógico. Quem trabalha mais? Eu ou um cara do século XIX na Inglaterra? Se a gente for medir, talvez aparentemente ele trabalhava mais. Mas hoje eu tenho um rol de tecnologia que permite eu trabalhar 24 horas por dia. Eu estou conectado 24 horas por dia, não é isso? Não que isso não seja importante. As pessoas têm que ter trabalho, mas as pessoas têm que ter emprego, né? Mas como é que eu tenho um tempo livre? Então, a essência da riqueza para Marx é comandar trabalho, e não é só comandar trabalho, como dizia Adam Smith, mas o comando de trabalho que gere tempo livre para quem comanda. Né? Essa é a essência da riqueza. Então, ele está tentando o tempo todo descobrir as leis do movimento da sociedade capitalista. Eu não vou aprofundar no capital, tá? Né? Então, o que ele está chamando de mais-valia? E a diferença entre o tempo que a humanidade precisa para produzir sua existência e o tempo que ela tem para se apropriar da riqueza produzida. Lembra? Mais-valia que todo mundo fala e ninguém estuda, principalmente os débil mental dos marxistas. Desculpe se eu tenho um nome marxista aí, mas o marxismo é doente também. Se a gente tem essa direita extremista doente aí, você tem o marxismo é doente também. O esquerdismo é doente, não Marx. A gente tem que diferenciar Marx e Engels do marxismo e do esquerdismo. São doentes. Enquanto esses que estão no governo aqui são doentes também, esses extremistas loucos, homofóbicos, racistas, babacas, porque o marxismo porque ele não estudou Marx. O Lenin estudou muito pouco Marx. No Brasil estudou muito pouco Marx, né? Então, o que é mais-valia? É não me apropriar de tempo livre. O que é a riqueza? Né? Então, a gente está vendo que tem diferenças com a economia política clássica, substanciais. Que o Marx, quer dizer, tem um momento que supera, o capitalismo supera, que ele está chamando de contradições, tá? Esses movimentos. Mas eles precisam entender que essas diferenças não são assim, vamos dizer assim, profundas. Que está baseado em quê? Teoria do valor. Toda a economia clássica, Marx, baseada em quê? Na teoria do valor. Porque o Marx, ó, ele está tentando, Marx e Engels, tá? Porque o marxismo é um lixo. O objetivo de Marx era descobrir as leis de movimento da sociedade capitalista. Marx construiu seu modelo econômico para demonstrar que o capitalismo explora necessariamente a classe trabalhadora. Por quê? Porque ele cria... Olha aqui, o que é exploração para Marx? Ele está dizendo assim, que eu crio elementos que permitem reduzir o tempo de produção das mercadorias, mas ao mesmo tempo eu preciso que as pessoas trabalhem mais. Essa é a contradição. Sacou? Essa é a contradição. Ao mesmo tempo que eu tenho forças produtivas que permitem que eu produza mais em menos tempo, por que as pessoas estão trabalhando cada vez mais? Essa é a grande contradição que o Marx e o Engels estão vendo no capitalismo.
né? Então ele vai desenvolver sua teoria do valor-trabalho, que tem a ver com o tempo necessário para produzir e o tempo livre para existir. Para ficar com minha família, para ir para o cinema, para ir à praia. É isso, né? Então, quando tem esses elementos, então essa contradição é que está posta aqui. É porque ele vai. O central dele é entender a jornada de trabalho, né? É entender a relação dentro da jornada de trabalho. Tem o trabalho necessário e o excedente. É o tempo necessário para produzir e o que eu produzo além do que eu preciso para existir. É o tempo necessário para existir, o tempo que eu tenho para. O tempo necessário para produzir, o tempo livre para existir. Pronto, é contradição. Então a teoria do valor de Marx, ela extrapola, que ela não vai só pensar na produção e distribuição de mercadorias, mas ela vai pensar na produção e na distribuição do tempo. Então, essencialmente, a teoria do valor do Marx, ela traz o elemento tempo, tá? Ela traz a categoria tempo. Tempo de trabalho, tempo livre, tempo de trabalho, tempo livre. Então, o que muda da teoria de valor do Marx, a crítica que ele vai fazer para os caras, o Marx e Engels, é que os caras não preocupam com a questão desse tempo de trabalho e tempo livre. Pronto. É isso que é Marx. Basicamente, lógico, quem quiser ler mais Smith, Ricardo, princípio de tributação, teoria do valor dos sentimentos morais, riqueza das nações, o capital, o manifesto, leia, fica à vontade. Eu já li isso tudo desde os 15 anos, não aguento mais. Né? Então, olha a crítica que ele está fazendo à economia política clássica. Não é uma crítica rasa. Não é uma crítica rasa. Não é uma crítica rasa. É uma crítica. Os caras avançaram até aqui. E então eu entendi que eles podiam ter avançado mais. Só que pelas condições objetivas dos caras, eles não podiam avançar mais. Né? Aquela coisa da percepção. Eu produzo na minha cabeça a partir da percepção da realidade que eu estou envolvido. Né? Da realidade que eu estou inserido. Então a gente está vendo que esse primeiro momento, né, esses três caras aqui, Smith, Ricardo e Marx, são extremamente importantes não para entender economia. Eles são extremamente importantes para entender a produção da vida. Eles são extremamente importantes para entender a produção da vida moderna. Eles são extremamente importantes para entender como o mundo se entrelaça, como as relações sociais se produzem, que eles não inventaram nada da cabeça deles. É importante a gente lembrar isso aqui, cara. Nem Marx e Ricardo nunca inventaram nada da cabeça deles. Eles formularam. Formularam a partir de quê? A partir do que eles estavam vendo. Tem falhas, tem limitações, lógico, é aquilo que eu falei. Um homem é produto do seu tempo. Né? O Zé de Paulo levar isso, um homem é produto do seu tempo histórico. Né? É aquilo que eu falei. Né? Eu tenho conceitos novos do século XX, XXI, que eu não posso usar para condenar o cara do século XV, século XVI, século XVIII, porque na época dele era um determinado tipo de existência, que hoje são abomináveis. Falei racismo, pedofilia, machismo, misoginia, sexismo. Existe hoje, mas hoje a gente abomina, a gente prende, mata. Esse tipo de coisa não merece nem perdão. Racismo, misoginia, pedofilia, sexismo, isso é um lixo para mim. Quem faz isso é lixo. Isso é um lixo. Agora, ele tá no momento, né? No século XVII, ser homofóbico não tinha problema. Ser pedófilo no século XV, mas hoje isso é lixo. Né? E é o que eu estou falando. Você pega e aí você tem os liberais desse governo, ao mesmo tempo defendem isso. Então não são liberais.
Não tem base científica. É por isso que a ciência é importante. Por isso que hoje tem um debate muito grande a negacionismo e não negacionismo. Né? Por quê? Você tem um grupo aí que está negando a ciência, usando todos os instrumentos retrógrados. Né? E Marx, Adam Smith, Ricardo não. Né? Fazem um debate. Né? Todos se utilizam o quê? De base epistemológica. Vão buscar o conhecimento, vão buscar a ciência, vão entender a ciência e como a ciência se apropria da realidade. É o seguinte, é assim, como a ciência se apropria da realidade, como a ciência explica a realidade e como a ciência muda a realidade. Então, basicamente, esses três caras, a gente vai, talvez, depois mais alguns outros aí, mas é a base, né, de entender o mundo moderno, tá? Então, a gente vai encerrando por aqui, aí depois a gente vai discutir o conteúdo apresentado, tá bom, gente? Valeu!